Bonjour, bonjour mes amis! Boa tarde a todos! Como estamos hoje? Salut Marcos! Salut Edina, Valkyria, Paula, Wagner, Ana Paula, Maria Gabriela, Hugo, Edson, Jonathan, Caio, meu Deus! Muito bom, gente! Eu tava até achando que teria menos gente agora, né? Porque é domingo, né? Mesmo nesses tempos de confinamento, domingo é domingo. Eu sei que tem muitas pessoas querendo fazer um almoço melhor, né? Mas muito bom, gente. Nós já estamos 200 pessoas reunidas. Quem tá aqui pela primeira vez, levanta a mão. Qui est ici pour la première fois? Levez la main, mes amis. Je veux voir qui est ici pour la première fois. Oui, c'est dimanche. Ok, gente, muito bom. Estamos no Insta também por um momento. Oi, Insta, tudo bem com vocês? Estou iniciando nesse momento minha aula ao vivo no canal Os Franceses Tomam Banho no YouTube, né? E como todo dia estamos aqui para 1 hora de estudos, né? Aula gratuita, essa aula é para todo mundo. Todo mundo não. É para quem quiser estudar francês, né? E para quem ainda nunca participou, nós vamos fazer uma primeira meia hora dedicada aos iniciantes. Então, mesmo para quem nunca fez nada de francês, vai conseguir acompanhar, já que eu falo mais em português, que eu explico tudo, né, direitinho. E depois mais uma meia hora para intermediário e avançados, onde eu falo em francês exclusivamente, só às vezes eu esqueço e volto para português. Mas aí vocês me falam, Celine, tá falando em português. E nessa meia hora a gente faz, eu passo um conteúdo um pouco mais aprofundado, vamos dizer. Então, quais são os temas de hoje? Quem me acompanha no Insta já viu a programação, né? Na parte iniciante, a gente vai falar sobre o masculino e o feminino das palavras. E na hora dos intermediários avançados, o tema de hoje vai ser ler um artigo do jornal, ler um artigo de jornal, onde eu preparei assim, peguei uns artigos de ontem e de hoje, para assim a gente ir se familiarizando com o vocabulário assim dos artigos. Tá bom, gente? Tudo bem com vocês? Vamos começar então, tá? Quem tá no Insta quiser passar pelo YouTube, eu vou dividir minha tela, compartilhar minha tela, então muito mais fácil estudar, tá bom? Muito bom, então vamos lá ver se tudo funciona hoje. Ih, tá funcionando. Eu tô aqui no cantinho e vendo vocês, né? Vigiando se vocês estão estudando ou não. Então vamos lá. Le genre des mots. Isso foi uma pergunta, inclusive, de ontem, né? Tem pessoas que perguntaram, né? Como que faz para saber se uma palavra é masculina ou feminina em francês? Embora seja muito da prática, né? Tem alguns truques que eu vou passar para vocês, mas vocês vão ter que pagar. É 5 reais a dica. Será que eu vou ficar rica, gente, com 5 reais a dica? Não sei, né? Ok, vamos lá. Le genre des mots. Então, que nem em português, né? Toda a palavra tem um gênero. Gênero. Uma palavra é sempre masculina ou feminina. Tá bom? Então, assim, o mais comum é ter uma palavra, por exemplo, eu não preparei nem o primeiro exemplo, gente. Depois estou mais preparada. Un étudiant. Ok. Un étudiant. É um estudante, tá bom? E ele tem feminino, que é une étudiante. Ok, isso é um primeiro exemplo, realmente para começar. O que a gente pode ver? Primeiro, o artigo, né, gente? O artigo já dá uma boa indicação,
ok? Un é e une é uma. Então, às vezes, assim, a frase, o contexto, né, vai ajudar para saber. Esse artigo, aqui é o artigo indefinido, mas ele pode ser definido. Por exemplo, le sucre, o açúcar, tá? Ou la plage, a praia, tá? Então, a gente pode ver aqui que o artigo vai ajudar bastante, tá? Muitas vezes, uma palavra masculina em português vai ser masculina em francês e feminina em português vai ser feminina em francês, mas na verdade nem sempre. Por isso que tem que tomar cuidado, né? Tem realmente umas palavras que mudam o gênero, que mudam o gênero. Celine, consegue diminuir um pouco a tela do IDEA assistindo pela TV? Tá desconfigurado? Assim, deixa eu ver que eu aumentei o zoom. Tá, vou deixar assim então. Vou deixar assim, vocês me dizem se assim vocês conseguem ver, tá? Ok. O que eu tava falando? Sim, que tem algumas palavras que realmente mudam, né? Vocês têm alguns exemplos, gente? Vocês têm alguns exemplos que vocês sabem? Eu já posso passar um que é sempre fonte de erro, né? Por exemplo, um vídeo em português, em francês é une vidéo. Vocês veem que realmente mudou, né, do português para o francês, tá? Outro exemplo que eu tenho aqui, uma garagem, tá? Em francês é un garage, tá? Quem tem mais exemplos? Quem tem mais exemplos já sabe. Oui, oui, très bien Solange, adoré, exactement. O carro, em francês é la voiture. Oui, que mais? Oui, Edina, mer. O mar, la mer. Super! Oui, socorro, muito bom. Muita roupa. O vestido, la robe. Muitas vezes a roupa muda, né? Calça também, né? Muito bom, muito bom. Un papillon, Paula, uma borboleta. Un stylo, uma caneta. Un mot, uma palavra. Muito bom. Coragem. É muito bom. A gente viu isso, acho que foi ontem, né? Vélo, que é bicicleta. Na verdade, Marcos, existe em francês une bicyclette também. Voyage, que é uma viagem. Muito bom, gente. Ideia é a mesma coisa. É une idée também. Tá bom? A bandeira, Anderson, exactement. Le drapeau. Rádio, claro, la radio, né? O rádio. Muito bom. La ceinture, o cinto. Gente, vocês são demais. Vocês são demais. Tá bom. Então, sabendo disso, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, a dica nesse momento, e essa dica vale R$ 5, a dica é ir reparando. Sempre que você escuta, la vidéo, em francês é feminino, vai fazendo uma nota mental, assim, né? A prática, realmente, como muitas vezes, a prática vai ensinar, né? Ok? Ok. E como sabe que garagem é masculino? A gente vai falar disso, Bruna. Mas, Bruna, lembra isso que eu te falei agora. Tente reparar. É a melhor forma. É melhor ir aprendendo que tal palavra é masculina ou feminina do que encher a cabeça de regras. Mas eu vou passar umas regras para vocês, porque sim, tem algumas. Tá, o que eu queria falar nessa altura do jogo
é que a regra básica para formar o feminino em francês é acrescentar um E. D'accord? Je vais écrire en français. Pour former le féminin en général, porque claro que, né, tem muitas regras, en général, on ajoute un E. Ok? Veja bem a pronúncia aqui. E. E, gente, rapidinho, para fazer o som de E, a gente faz uma boca de O, bem redonda assim, O, e tenta falar E. E, tá bom? Donc, la lettre E, a letra E. Por exemplo, eu já dei o exemplo mais cedo, né? Un étudiant, une étudiante. Par exemple, o que eu posso dar? Un voisin, que é um vizinho, vai ficar une voisine, tá? Que mais, gente? Me ajudam. Enfermeiro. Enfermeiro. Então, esse aqui já muda um pouquinho, enfermeiro. Já vou passar, inclusive, né? Mas deixa eu ver aqui os exemplos que vocês... Sim, com os aditivos realmente é mais fácil, né? Ver, que é verde, vai ficar... Por exemplo, un rideau vert, une plante verte, né? Uma cortina verde, que vocês veem que é masculino em francês, uma planta verde, ok? On ajoute ici, on ajoute un E. A gente acrescenta um E, tá? Com os aditivos, é bem fácil. E aí tem pessoa, a Edina já tá me dando umas... Isso, o Wagner também. Tá, eu vou ver isso agora, eu vou passar as regras. Isso aqui, porque a palavra étudiant está com o final étudiante. Eu cometi um erro aqui, un étudiant, une étudiante. Não, tá certo. Então, isso aqui é a regra geral. Eu vou passar aqui todas todas não, né? Mas as outras regras. Uma palavra que termina com ian vai ter o feminino em yen, ok? O exemplo mais comum, un brésilien, une brésilienne, ok? Alguém deu aqui já o exemplo também de un chien, que é um cachorro, une chienne, que é uma cachorra, tá? Oui, un cousin, une cousine, blonde, un président, une présidente. Aí a to e a atriz já é diferente, ok? Ok. Então, isso aqui são para as palavras que terminam com ian. Nós temos, por exemplo, as palavras que terminam com ion, ok? E elas vão terminar com ion. Por exemplo, un champion, une championne. D'accord? Então, aqui vocês podem ver que não só acrescenta o E, como duplica aqui o N. Tá? Nós falamos do IE, muitas vezes com as profissões, vai se transformar em IER. Então, realmente, acrescenta um E, mas também pega um acento aqui. Tá? Por exemplo, un infirmier, une infirmière. Un infirmier, une infirmière.
Mathématicienne, oui, un mathématicien, une mathématicienne. Oignon, Ricky, é cebola, mas não tem feminino. A gente não fala un oignon, une oignonne. Oui, un lion, une lionne, Daniel. Génial, c'est ça, hein, exactement. Un lion, une lionne. Ok, superbe. J'adore. J'adore vos exemplos. Muito bom. Então, continuando, queria dar mais um que é um pouco mais específico. Digo específico não, mas um pouco diferente. As palavras que terminam com er, tá? Às vezes vão fazer o feminino em euse. Por exemplo, o mais famoso, un serveur, que é um garçom, une serveuse, que é uma garçonete, tá bom? Ou, por exemplo, un chanteur, une chanteuse, que é uma cantora, um cantor, uma cantora. Mais, attention, às vezes, uma palavra que termina com er vai ter o feminino em is, ris, né? Na verdade, o tris a gente poderia até dizer, né? Por exemplo, e alguém falou isso mais cedo, un acteur, une actrice, un acteur, une actrice, d'accord? Então, gente, isso aqui é muito da prática. Chanteur, chanteuse, Fabiane, exatamente. Celine, está muito embaçada a tela, não consigo ler nada. Você tem que ir, Solange, e quem mais estiver com dificuldade de qualidade do vídeo no YouTube, vocês têm que ir. Embaixo à direita da sua tela do YouTube tem uma engrenagemzinha. Você clica nela e você mexe na qualidade. Isso aqui é uma configuração que vocês têm que fazer. Tá? Eu estou aqui com o retorno no YouTube, tá tudo bem com a conexão. Então, Solange, é só mexer aqui a rodinha embaixo à direita da sua tela, mexe e coloque 720. A qualidade 720 já resolve, tá bom? Oui, Daniele, un conducteur, une conductrice. Un réalisateur, Nancy, une réalisatrice. Não, aí roi é muito diferente, o feminino é reine. Aí, exatamente, gente, depois disso tem todas as, vamos dizer, casos particulares, né? Les cas particuliers. Les cas particuliers, né, que a gente poderia chamar também de irrégulier, vamos dizer, né? Por exemplo, un homme, une femme, entendeu? Un homme, une femme, ok? Então, para pegar o exemplo que foi dado, né? Un roi, une reine, d'accord? C'est complètement différent, ok? Un monsieur, une dame, ok? E realmente os animais, né? Os animais têm muitos casos particulares, assim, né? Alguém falou mais cedo un chat, une chatte, d'accord? Os femininos, assim, dos animais, realmente são muito... Tem muitos casos particulares, né? Por exemplo, le coq, que é o galo, né? E la poule, que é a galinha. Vocês podem ver que não tem nada a ver uma coisa com outra.
Le père, la mère, oui. Ok, muito bom, gente. Un garçon, une fille, Laís, exatamente. Muito bom, gente! Tem pessoas falando que não conhecia que tá adorando. Se você estiver adorando essa aula, por favor, deixe seu like aqui nesse ao vivo. Isso me apoia muito, isso valoriza muito o meu trabalho, né? Isso é a forma que eu tenho de receber, assim, o suporte de vocês. Então, podem deixar o like se não foi feito ainda. E, claro, pode se inscrever no canal, né? Depois... para não perder, né, tudo que eu vou colocando aos poucos. Ok, il y a toujours des exceptions, Ju. Oui, exactement. Il y a toujours des exceptions. Ah, poderia repetir a pronúncia de femme? Oui, femme. Femme. Femme é meio diferente, né? Porque escreve com E, mas tem som de A. Une femme. Une femme. D'accord? Que é uma mulher. Bom, então vamos lá então com as dicas para saber quando uma palavra é masculina ou feminina. É meio difícil e todas as regras que eu vou passar para vocês agora têm exceções. Então, quando passar uma regra, vocês vão me dizer: ah, mas e essa palavra, por exemplo? Sim, sempre tem uma exceção, tá bom? Ok. Então, por exemplo, a gente pode dizer que les mots masculins, as palavras masculinas, né? Les mots masculins. Bon, on peut dire que les mots qui se terminent par age, as palavras que terminam com age, de forma geral, são masculinas, né? Alguém mais cedo perguntava, mas como que eu sei que garagem é masculino? Porque, de forma geral, as palavras que terminam com age são masculinas, né? Então, le garage, a gente deu mais cedo, né? Le garage, le nuage, que é a nuvem, tá? Por exemplo, e etc. Mas, claro, tem exceções, e a gente já viu uma delas um pouco mais cedo. Por exemplo, la plage, tá? La plage, essa aqui é uma exceção. Vou colocar ela aqui de vermelho, tá? Isso é uma exceção. Então, sempre tem exceção, ok? Essas exceções, eu vou dizer para vocês, elas existem para justificar o meu trabalho. Oui, visage, très bien, que é o rosto. Gostei, le visage. Oui, exactement. Ok, as palavras que terminam com ENT também, né? Le gouvernement, le document, ok? Ok. As palavras que terminam de forma geral por on, com um N só, né? A não confundir com o feminino, de que a gente falou mais cedo. Com on é le téléphone, tá? As palavras que terminam com isme, ok? Le socialisme. Le socialisme, tá? Le cubisme, para quem se interessa em arte, le cubisme, né? Todos esses movimentos, de forma geral. Também as palavras que terminam com o, né? Por exemplo, le bureau, que é o escritório, né? Le bureau, né? Alguém falou mais cedo, le couteau, que é a faca. Tá bom? Isso aqui, de forma geral, quando vocês veem, le cataclysme. Adorei. L'organisme, oui.
Le microfone, très bien, très bien. L'étage, gostei isso, né? O andar. Le message, muito bom, gente. É exatamente isso. Esse trabalho que a gente está fazendo é excelente. Le manteau, isso, o casaco, Adilson. Eu dou umas regras e vocês vão encontrando no vocabulário que vocês conhecem. Ou talvez hoje, porque vocês ainda são iniciantes, não tem muito vocabulário, mas amanhã vocês vão ler um texto em francês e vocês vão ver escrito le bureau e vocês vão falar, verdade. Le gâteau, muito bom. O bolo. Le bateau, o barco. Vocês são incríveis. Eu vou empregar todos vocês aqui de assistentes para minhas próximas aulas. O que? Bureau tem som de biu. O U seria normal? É porque, Kelvin, o som de EAU, assim, tem som de O. Isso é uma dica de pronúncia que vale mais R$5. Quando você vê EAU desse jeito, a pronúncia é O, simplesmente. O, como se fosse a letra O em português. O. Né? Por exemplo, je bois de l'eau, eu bebo água. Né? Je bois de l'eau. Tá bom? Não sei o que eu faço com isso. Pronto. Ok, gente? Entenderam? Agora, algumas palavras femininas, d'accord? Les mots féminins. Bom, esqueci de dizer uma coisa aqui quando a gente estava falando das regras, né? É que uma palavra que já termina com E no masculino, ela vai continuar com E no feminino. Tá bom? Só para... Existem palavras, né, que terminam com E no masculino e elas vão continuar com E no feminino. Ok. Quelques mots féminins. Algumas palavras femininas, então. De forma geral, as palavras que terminam com sion são femininas. Tá? Por exemplo... la situation. La situation. La situation, la... Bom, enfim, né? As palavras que terminam com sion são femininas. As palavras que terminam com eta, tá? São também femininas. Por exemplo, nos vimos mais cedo, né? Eu falei que existe em francês, embora não seja muito usado, la bicyclette. Tudo certo? Sim. Sim. Não, tá bem, obrigada. La bicyclette, né? Que é a bicicleta. Embora em francês a gente usa mais facilmente le vélo. Mas as palavras que terminam com et geralmente são femininas. Por exemplo, também la cigarette, que é o cigarro em português, tá? As palavras que terminam com ur, tá? De forma geral, por exemplo, la culture, tá? O que mais que a gente tem? As palavras que terminam com... sim, com T. Ok? Por exemplo, la santé, a saúde, né? La santé, tá? Vou ver os comentários de vocês aqui. La baguette, oui, Koichi. La crevette, oui, o camarão, muito bom. Wagner, cuidado, é lide, ele é apóstrofe, né? Porque começa com vogal. La coiffure, oui, o penteado, né? Corte de cabelo. O que? Chaussure. O é feminino, não é exatamente, Fabiane?
O é feminino, é uma exceção, exatamente como eu falei mais cedo, sempre tem. Oui, Adilson, égalité, fraternité, Beyoncé. Muito bom! La chevette, eu não sei, Felipe, o que é isso? La chevette. Oui, la vérité, a verdade. Sim, claro, la vérité, muito bom. Cadê? La santé, la vérité. Oui, muito bom, gente. Bom, então é isso. La mesure, Lúcia. Très bien. Adorei a Beyoncé também. La mesure, que é a medida. Muito bom. Gente, a gente já está passando do horário, então rapidinho eu preparei aqui uma atividade, né, para vocês, que vai ser bem tranquilo, eu acho, né? Portefeuille, que é uma carteira, é masculino, é un portefeuille. Chaussette, que é meia, tem 2 T's. Ok. La publicité, très bien, Koichi. Ok, então vamos fazer o exercício aqui. Mettez les mots au féminin, les mots ou plutôt les phrases, hein, ou les groupes de mots. Bom, enfim, vocês entenderam o que é para fazer. Então, nós temos aqui un homme élégant. Comment est-ce que ça va se transformer ça en féminin? Un homme élégant. Eh bien, une femme élégante. Ok? Nós vimos que o feminino de homme, perdão, é femme. E elegant, que é um adjetivo regular, a gente acrescentou aqui um E. D'accord? Ensuite, un étudiant créatif. Igor. Une étudiante créative. Quase. Isso aqui é uma pegadinha, porque a gente não viu, mas é para passar mais coisas para vocês. Une étudiante. Ok. Aqui é regular. E créative. As palavras que normalmente terminam com tif, os adjetivos que terminam com tif, vão fazer o feminino em tive. Ok? If, Yves. Por exemplo, vou passar outro exemplo. Sportif, que é esportista no feminino, vai dar sportive, esportista no feminino. Ok? Une étudiante créative. Très bien, Marcela. Edina, super, super. Ok, gente? Muito bom. Então, oui, un infirmier occupé. Une infirmière occupée, né? Ocupado, ocupada, atarefado, atarefada. Atarefado ou atarefado, atarefada. Un infirmier occupé, une infirmière occupée. Un Brésilien voyageur, une brésilienne voyageuse. Ok, né? Viajante, que gosta de viajar, que viaja muito. E pour terminer, un ami séducteur, une amie séductrice, né? Aqui estamos no caso que ter virou trice. Um amigo sedutor, uma amigo sedutora. Sedutora? Sedutor. Eu ia falar sedutriz. Fiquei meio perdida com isso. Muito bom, gente! E aí, o que vocês acharam? Muito bom, pessoal! Nós somos mais de 300 estudantes aqui. Que legal! Que domingo, hein? Muito bom, pessoal! Tô feliz! E aí, foi difícil, foi tranquilo, aprenderam bastante coisa. Quem aprendeu pelo menos uma coisa, deixa like. E vou dar minha conta bancária para depositar R$5. Je vais vous donner mon compte bancaire, faire un virement de R$5. Ça va?
Perfeito! Gente, quem tá iniciante, mas quiser se desafiar mais um pouco e participar do momento intermediário avançado, por favor, fique à vontade, fique aqui, né? Quem não quiser acompanhar intermediário avançado, muito obrigada por ter passado esse momento comigo. E amanhã tem mais, amanhã, meio-dia, horário de Brasília, estarei aqui novamente para ensinar mais coisas. Tá bom? Hã? Mas vamos continuar. Quem quiser ficar, fique. E eu vou passar, então, pelo nível intermédiaire et avancado. Bienvenue! Est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent seulement maintenant? Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent seulement pour le niveau intermédiaire et avancé. Donc si c'est le cas, soyez les bienvenus. Je suis très contente d'être ici avec vous. Et nous allons passer une demi-heure ensemble. Une demi-heure ensemble pour étudier. Oh! Les personnes qui ont étudié hier la chanson de Vincent Delerme, est-ce que vous êtes allé écouter après la chanson? Qui est allé écouter la chanson de Vincent Delerme après le cours? Je veux savoir. J'étais en train de discuter aujourd'hui et avec Juan, mon mari, et je disais, mon Dieu, les chansons de Vincent Delerme, elles sont vraiment trop cool. Si quelqu'un veut avoir un français très bon, il peut étudier un album entier de Vincent Delerme. Les chansons ont beaucoup de vocabulaire. Je trouve que c'est génial pour étudier le français, les chansons de Vincent Delerme. Ouais, Carmen, tu es allée écouter la chanson de Vincent Delerme? Qu'est-ce que tu as pensé? Ouais, il a une voix un peu particulière, hein. Il a une manière... Ouais, William, Thiago, génial. Ouais, très bien. Glace aussi, super. Ouais, il a une voix un peu particulière, il a une manière de chanter particulière, mais c'est super pour apprendre le français, moi je trouve. Esmeralda, pas encore, mais je vais écouter, promis. Génial. Oh, attention Esmeralda, tu as fait une promesse, hein? Il faut tenir ta promesse après. Ok. Alors aujourd'hui, avec vous, les intermédiaires avancés. Je vous appelle les interavancés. Les interavancés. Nous allons aujourd'hui apprendre un peu, lire un article de journal. Lire un article de journal. Que é um artigo de jornal. J'ai préparé quelques articles de journaux. Je vais essayer de partager. Ouais, je partage mon écran avec vous. Donc, vous voyez, j'ai été sur Internet et j'ai pris plusieurs articles. Peu importe le sujet de l'article, hein, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est un peu les tournures de phrases. Hein, se familiariser avec le fait de lire des articles en français. Je pense que c'est important. Donc, j'ai pris quelques articles que nous allons regarder ensemble. Le premier article que j'ai pris, c'est « 1 heure de confinement en moins. Il va falloir régler vos montres. Ce dimanche, à 2 heures, il sera 3 heures. » Ok ? Pour étudier plus facilement, j'ai copié le texte de l'article. Comme ça, je peux vous écrire un peu, on peut parler un petit peu du vocabulaire. D'accord ? Donc, 1 heure en moins. Donc, vous voyez déjà hein, que a menos, c'est en moins. 1 heure en moins. D'accord? Ok. Isabelle, explica a canção de Zaz, si je perds. C'est une idée. C'est une idée. Où sont ces articles? Valéria, desculpa. Les articles sont sur Internet, mais je peux mettre les liens après. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les liens, d'accord? Comme ça, vous pouvez aller lire les articles complets et étudier. D'accord? Ok, donc 1 heure en moins. Cet article, il est d'hier. C'est un article d'hier. D'accord?
1 heure de confinement en moins. Il va falloir régler vos montres ce dimanche. À 2 heures, il sera 3 heures. D'accord? Donc je sais qu'au Brésil, on n'a plus maintenant, je crois, hein, le changement d'heure. Mais en France, le changement d'heure existe toujours. Hein. Il y a l'heure d'été et l'heure d'hiver. D'accord? Donc, 1 heure de confinement en moins, il va falloir. Il va falloir, c'est pour dire será preciso. Je vais écrire ici. Il faut, ça signifie é preciso, é necessário. Donc, il va falloir, c'est le futur proche, será preciso. Réglez vos montres. Une montre, c'est relógio. D'accord? Une montre. Une montre est relógio. Ce dimanche, ici, je voulais vous montrer l'utilisation du pronom démonstratif ce dimanche, qui signifie este domingo. D'accord? Donc, en l'occurrence, c'est aujourd'hui, parce que l'article date d'hier. Ce dimanche, à 2 heures, on pourrait préciser, hein, à 2 heures du matin, il sera 3 heures du matin. Je ne sais pas, au Brésil, je ne me souviens pas à quelle heure était effectué le changement d'heure, mais en France, en général, le changement d'heure est effectué à 2 heures. Donc, quand il est 2 heures du matin, soudainement, il est 3 heures du matin. Ouais, je n'aime pas l'horaire d'été. Ok. Je vais vous mettre les liens. Eu vou colocar os links dos artigos, tá? Na descrição do vídeo. Tem diferença entre relógio de parede e relógio de pulso? Sim, sim. Alors, une montre, c'est relógio de pulso, ok? Et une horloge é relógio de parede. D'accord? Très bien, super. Question de vocabulaire. Donc, le passage à l'heure d'été, est Valéria, você pode ver, né? Tu peux voir que c'est l'heure d'été. Hein? Il faut faire attention à ce D apostrophe. C'est ce week-end. Il faudra avancer les aiguilles d'1 heure. Avancer, né? Avançar. Et les aiguilles, as agulhas, fala? Agulhas, ouais, les aiguilles d'1 heure. Donc, avancer d'1 heure. Parfois, on recule d'1 heure. Je vais mettre ici. Avancer, c'est le contraire de reculer. Reculer est atrasar. Voltar para trás. Tá? Et avancer est ir para frente. Il faudra avancer les aiguilles d'1 heure. Dans la nuit de samedi à dimanche, au lieu de, je voulais voir cette expression, hein, au lieu de, c'est ao invés de. Au lieu de 2 heures du matin, il sera 3 heures. D'accord? Ça va là? C'est tranquille? Ou est-ce qu'il y a des questions? Hein? Eu falei oui? Ah, eu falei ouais, talvez. J'ai dit ouais à la place de oui. Ah, ouais, c'est parce que je parle mal, hein. En français, on peut dire ouais. Non, je vais même pas écrire ça. Ouais à la place de oui. Mais c'est la même chose que oui. Ah, aiguille ponteiros. Ponteiros? O que é ponteiros, amor? Aiguille seria ponteiros. Non, je pense que c'est agulhas mesmo. D'accord? Ponteiros do relógio. Je vais chercher ça, cette info. Ah, j'ai dit ouais. Ok, Carmen, ça veut dire oui, simplement. Quelle est la différence entre il va falloir et il faudra? Natalia, il n'y a pas de différence. Ça signifie la même chose. C'est juste que il va falloir, c'est un peu plus familier que il faudra. Il faudra, on peut dire que c'est plus formel. D'accord? On peut dire que cet article, il est rédigé dans un langage courant, un langage un peu décontracté.
C'est pour ça qu'on utilise il va falloir. Mais oui, c'est la même chose que il faudra. On pourrait dire il faudra régler. Il faudra régler. C'est la même chose. Très bien, très bien. Très bonne question, superbe. Je ne comprends pas ce que c'est l'heure d'été. José, l'heure d'été, c'est horario de verão. Ok, c'est le contraire de l'heure d'hiver qui est horario de inverno. Ok. On continue? Il y a um débat sobre ponteiros e agulhas. Eu vou ter que procurar depois, porque eu confesso que não sei. On continue, on continue. Alors, les optimistes diront que ce sera 1 heure de confinement en moins. Oui, c'est un petit peu ironique ici, hein. Les gens qui sont optimistes, ils vont dire « Ah, super !» C'est 1 heure de confinement en moins. En général, les gens n'aiment pas le passage à l'heure d'été parce qu'on dort moins. Mais ici, c'est bien parce que c'est 1 heure de confinement en moins. Et du côté des pessimistes, du côté, do ponto de vista des pessimistes, alors que nos habitudes sont déjà chamboulées, alors que seria tipo enquanto, né? Alors que nos habitudes sont déjà chamboulées, chamboulées seria tipo reviradas. Il va encore falloir s'adapter à ce nouveau rythme, né? Enquanto nossos hábitos já estão todo revirados, todo bagunçados, né? Ainda vai ser preciso se adaptar à un nouveau rythme. Et là, j'ai mis rythme en bleu parce que je voudrais insister sur la prononciation. La prononciation de rythme. Je vais venir ici sur moi. Rythme. Não? Tem que reter o T assim. Rythme. Ok? Rythme. Il va falloir s'adapter à ce nouveau rythme. Oui, ça c'est pour les pessimistes. Est-ce que vous êtes... Agora entendi, é ponteiros mesmo. Ah, é ponteiros mesmo. Do relógio é ponteiros. Gente, a gente pode encerrar o debate, é ponteiros mesmo. O João ficou pesquisando aqui para nós. Eu já sabia, eu entendi. Muito bom. Muito bom. Ok, que eu estava falando? Ah oui, je vous demandais, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste, les amis? Oui, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Moi, ça dépend des situations. Ok, on continue. Alors, pour beaucoup néanmoins, comme le montre le reportage du JT de 13h de TF1, le fait de rester à la maison rendra moins perturbante que d'ordinaire cette avancée des montres. Pour beaucoup, néanmoins, comme le montre le reportage, e aqui se trata do verbo mostrar, como o mostra a reportagem, né? Et si je voulais vous montrer la différence entre une montre et un relógio, e nós temos o verbo montrer qui signifie mostrar. D'accord? Donc ici, c'est le verbe montrer. Le reportage du JT, qu'est-ce que c'est JT, les amis? Est-ce que vous savez me dire ce que signifie JT? Oui, Carla, nous sommes très optimistes. Nous sommes très optimistes. Ah, super, j'essaye d'être optimiste. Je suis toujours optimiste. Génial. Bravo. Bravo. Alors, je suis réaliste. Oh, je suis réaliste, Nicolas. C'est une manière de dire que tu es pessimiste. Hein? Je sais, je connais. Moi aussi, je suis une personne très réaliste. Ok, pessimiste, Amanda. Ouais, moi je pense que je suis plutôt pessimiste. Ah, ça dépend, ça dépend. Néanmoins, je pense que ce serait non intento, néanmoins. Je vais chercher néanmoins, tradução. Je sais pas traduire exactement néanmoins. Non intento, c'est ça. Néanmoins et non intento.
D'accord? Néanmoins, no entanto. Chambouler serait un synonyme pour bouleverser, Addison. Exactement. Très bien. Bouleverser. Super. Néanmoins, cependant. Oui, c'est un synonyme de cependant. D'accord? Très bien. Alors, JT, pour revenons à nos moutons. Un JT, c'est un journal télévisé. Le journal télévisé. D'accord? Donc de 13h, de TF1. TF1, c'est une chaîne, hein? Un canal, une chaîne. Le fait de rester à la maison rendra moins perturbante que d'ordinaire cette avancée des montres. O fato de ficar em casa tornara menos perturbante. Perturbante existe? O que? Fala. Perturbante. Perturber Ah, gente, eu perdi o. Perturber. Perturber perturbar, ok. Perturbador, vamos dizer. Perturbador. Que d'ordinaire, do que de forma geral, cette avancée démontre, né? Esse fato de mudar de horário. Ça va? Est-ce que ça va? Perturbador, oui, très bien, merci. Vous aviez donné le vocabulaire. Ok. Alors, nous avons le temps pour un nouvel article. Alors, il y avait des gens qui me demandaient de partager de montrer sur Internet. Alors, laissez-moi vous montrer. Regardez, vous pouvez simplement aller sur Internet et chercher dans Google actualité. Actualité. D'accord? Google Actualité en français. D'accord? Et vous avez beaucoup d'articles. Donc, j'ai simplement pris des articles dans Google Actualité, mais vous pouvez voir que le premier article, c'est sur le site de LCI. J'ai pris un deuxième article, qui est un article un petit peu moins sérieux, d'accord? C'est beaucoup de sources différentes. Mais je peux vous donner les liens après, sans problème. D'accord? Alors le deuxième article, mes amis, laissez-moi aller. Ouais, c'est un article un petit peu plus amusant. D'accord? Alors le deuxième article, c'est « Il se filme en train de lécher des produits au supermarché ». Il se filme en train de lécher des produits au supermarché. Et regardez, simplement dans ce titre-là, nous avons déjà beaucoup d'éléments sur lesquels travailler. Il se filme et les se filme. Donc ici, nous avons une utilisation pronominale du verbe. Ça veut dire qu'il filme lui-même. Et en train, ça c'est très bien, en train. Ça veut dire, ça exprime la spontanéité, la simultanéité du moment. Ça substitue en portugais le gérondif. Ele se filma lambendo produtos no supermercado. Il se filme en train de, je peux aussi souligner. Donc on utilise, regardez, en train de plus infinitif. Ça substitue le gérondif en portugais. D'accord? Il se filme en train de lécher les produits au supermarché. Ouais, en train de e de fazer, c'est vraiment é para substituir o gerúndio.
Céline, vous pouvez expliquer les mots féminins e quels sont masculins? Isso foi, Nilson, isso foi o tema da parte de iniciante. Então, o que eu recomendo para você? Assim que terminar, daqui a 1 hora, você entra no canal e essa aula vai estar disponível. E você vai ver que toda a primeira parte da aula foi sobre masculino e feminino. D'accord? Ok. Alors, je continue rapidement. Le 11 mars, un jeune homme de 26 ans, originaire du Missouri, a publié une vidéo qui le montre, aqui de novo, nós temos o verbo, ici à nouveau, nous avons le verbe mostrar, que o mostra en train de lécher des produits dans un supermarché Walmart. D'accord? Donc, nous avons ici cette tournure de phrase que j'ai expliquée un peu plus tôt, en train de lécher des produits dans un supermarché. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas de problème. La police locale a reçu des signalements et a procédé à son arrestation lundi 23 mars pour menace terroriste au second degré, a relaté le média Saint-Louis Post. D'accord. Donc la police locale a reçu, ici on a du passé composé, recebeu, des signalements. Des signalements. Donc signalement, ça veut dire que quelqu'un a dénoncé. Signalement, on pourrait dire relatorios. Quelqu'un a dénoncé. Donc la police a d'abord reçu les signalements et ensuite elle a procédé à son arrestation. L'arrestation est à presa. Une arrestation. Une arrestation. Arrêter quelqu'un est prender. D'accord? Prender. Donc une arrestation, je pense que ce serait à presa. Lundi 23 mars, pour menace terroriste au second degré, un degré é grau, tá? Ameaça terrorista de segundo grau. A relater, relatou, simplesmente, le média Saint-Louis Post. Ça va? Est-ce qu'il y a des... A prisão. Ah, eu falei a presa. É a prisão. A presa é tipo quando tem uma caça, né? Ok. Paula, je rentre chez moi, je suis en train de rentrer chez moi. Estou entrando em casa. Oui, c'est ça. Prisão, merci les amis pour me corriger. Vous êtes mes professeurs ici, hein? Je vous enseigne le français et vous m'enseignez le portugais. Très bien. Ok. Je continue alors avec l'article. Qui a peur du coronavirus? Ne touchez pas votre bouche, a-t-il lancé, pas peu fier avant de passer sa langue sur une rangée de déodorants. Ok, ici nous avons pas mal de choses intéressantes. Qui a peur du coronavirus? Quem tem medo do coronavírus, né? Avoir peur é ter medo. Ok? Attention, on ne peut pas dire en français comme en portugais être avec de la peur, que é tipo estar com medo. D'accord? Ça n'existe pas en français. La version correcte, c'est avoir peur, ter medo. Donc, quem, qui a peur du coronavirus? Ne touchez pas votre bouche. Não toque a sua boca. Não encoste na sua boca. Et ici, nous avons une petite tournure de phrase. A-t-il lancé? Lancé, ouais, a-t-il dit simplement, lancé, ele falou assim. Mais ce que je voulais voir avec vous, c'est vraiment cette tournure de phrase a-t-il. A-t-il lancé? On pourrait réécrire ça comme il a dit. Il a lancé, il a dit. Je vais écrire dit ici pour faciliter. A-t-il dit? Cette tournure de phrase avec une inversion, vous allez rencontrer
ça beaucoup à l'écrit en fait, dans des livres ou dans des articles de journaux comme c'est le cas ici. C'est une manière de raconter. Donc l'inversion, elle peut être utilisée pour une question, oui, ça peut être une question, mais ça peut aussi être utilisé dans une phrase affirmative pour raconter quelque chose. C'est une manière, on va dire, dynamique de raconter quelque chose. D'accord? Oui, à relater também é passé composé, exactement. D'accord? Donc, il faut retenir que l'inversion, comme ça, cette tournure de phrase, c'est une manière de raconter quelque chose. Donc, vous voyez que ici, nous avons les guillemets. A-t-il lancé? Donc, par exemple, vous pouvez avoir une citation comme ça entre guillemets. Je vais enlever, hop, une citation entre, hein, et on peut mettre a-t-il dit, a-t-il annoncé? A-t-il annoncé? D'accord? Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour parler d'une citation. On continue. Pas peu fier. Fier, ça signifie orgulhoso. Et pas peu, c'est une expression. C'est une expression qu'on pourrait traduire par nem un pouco, né? Pas peu fier. Ça veut dire beaucoup en fait. Peu, c'est le contraire de beaucoup, donc pas peu, ça signifie beaucoup ou très dans ce cas. Donc en fait, regardez, il a dit ça en face de la caméra. Ah, qui a peur du coronavirus? Ne touchez pas votre bouche. Et il était très fier. D'accord? Donc pas peu, on pourrait le remplacer par très fier. Bem orgulhoso dele mesmo, né? Bem satisfeito, vamos dizer. Ok? Avant de passer sa langue sur une rangée de déodorants, antes de passar a língua dele, né? Aqui a gente tem a língua dele, numa fileira de desodorante. Desodorante? Desodorante. D'accord? Donc le mec, il est très content de lui, hein? Il dit, moi, j'ai pas peur du coronavirus, et ensuite, il lèche les produits du supermarché. Ouais, Marianne, et les guillemets français, c'est différent du portugais. Ouais, c'est une configuration ici de Word, mais ok, c'est la même chose. Ok. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? De lécher les déodorants? Qu'est-ce que vous pensez de ça, lécher les déodorants? Bernardo, agora entendeu o a-t-il, né? Muito bom. Alors, je vais terminer avec cet article. D'après les documents judiciaires, d'après, ce serait un synonyme de selon, hein, segundo. Les documents judiciaires, son geste a été commis en dépit du risque de l'évacuation, de la mise en quarantaine, voire de la fermeture du magasin Walmart. En dépit, ça signifie apesar de, en dépit, apesar de, ok? En dépit du risque d'évacuation, de la mise en quarantaine, voire seria até, né, de la fermeture, do fechamento, né, du magasin Walmart. Então ele fez isso apesar do risco que tinha. D'accord? Poursuite pour menace terroriste. Une poursuite é procedimento, né? Nous prenons cet incident très au sérieux, né? Nos levamos esse incidente muito a sério, particulièrement en raison de cette maladie infectieuse qui touche l'État et le pays, a déclaré le terroriste Justin Unger. Alors ici, je voudrais vous montrer que a déclaré le lieutenant Justin Unger,
puisqu'on a vu la tournure de phrase, on pourrait mettre la citation. On pourrait mettre la citation ici. Et on pourrait remplacer le lieutenant Justin Unger par « a-t-il déclaré ?» et les déclaro, et les fallo. D'accord? Hein? Puisqu'on a vu cette tournure de phrase. A-t-il déclaré? C'est possible. À NBC News. En commentant, et ici nous avons du gérondif, l'arrestation pour menace terroriste. À prison, né, pour ameaça terroriste. Et ici, pourquoi est-ce qu'on a le gérondif? Nous avons le gérondif ici pour parler de la simultanéité. D'accord? Ele declarou isso falando da prisão pour ameaça terroriste. Donc ici, oui, on peut utiliser le gérondif. Selon l'avocat de l'accusé, regardez, ici on avait dit d'après. D'après, c'est un synonyme de selon. Donc ici, nous avons selon, qui est segundo. L'avocat est o advogado. De l'accusé, l'accusé est o acusado. Je pense que ça, c'est un vocabulaire qui est assez facile. La vidéo a été tournée le 10 mars. Et ici, je vous montre un petit peu de vocabulaire. On peut dire, oui, en portugais, on dit filmar vídeo, fazer vídeo. En français, on dit tourner une vidéo. Tourner une vidéo, tourner un film. D'accord? C'est comme ça qu'on dit. Donc, la vidéo a été tournée le 10 mars. Et ici, nous avons une voix passive. Ela foi filmada. Não, o vídeo foi filmado le 10 mars. Soit, ici, c'est un vocabulaire qui signifie ou seja. Soit, ou seja. La veille, et la veille significa a véspera. A véspera. La veille de la classification du Covid-19 par l'OMS en tant que pandémie. Une conduite immature le 10 mars est perçue complètement différemment à nos yeux aujourd'hui, a-t-il argumenté. Uma conduta imatura, dia 10 de março, é percebida hoje completamente diferente. Porque mudou, Antes o Covid-19 não era uma pandemia. E ele fez o vídeo antes do que a OMS fale que o Covid-19 era uma pandemia. Então, isso é o argumento do advogado, do acusado. Entendeu? Então, e aqui nós temos o a-t-il argumenté. Ele argumentou. De novo, essa forma de dizer. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le média a-t-il relaté? Qu'est-ce que c'est lieutenant? Lieutenant est tenente? Tenente de polícia? Deve ser. Tenente, né? Tenente. Ah, Nicolas a dit tenente, très bien. C'est un grade militaire, oui, exactement. Véspera. Ah, il y a un accent. Ok, merci. Immature. Ok. Ça va, les amis? Ok, est-ce que vous avez trouvé ça facile, difficile? Qu'est-ce que vous avez pensé? Il y a beaucoup de vocabulaire en portugais qui ressemble beaucoup au vocabulaire en français. Donc, en ce sens-là, c'est assez facile. Mais réellement, parfois, un petit mot, malgré, selon, une petite tournure de phrase comme a-t-il, ça peut prêter à confusion. D'accord? Par exemple, papo fier, papo fier, que literalmente seria não pouco orgulhoso, na verdade significa muito orgulhoso. Donc ce genre de petites choses, ouais, ça peut changer le sens des phrases. Mais vraiment, je pense que c'est
C'est une manière très intéressante d'étudier. Il faut étudier un contexte, hein. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours. Ça va? Ok. Je vois vos commentaires. Très bien, mes amis. Por moi, c'est difficile, je débute Ana Vitória, não tem problema. Eu quero te parabenizar por ter ficado nesse momento, né? Ah, a Carmen achou moyen difficile. Un peu difficile, ok. Je pense que ce gars est un idiot. Larissa, acha que esse cara é estúpido. Oui, oui, je pense. Muito bom, gente. Ok, muito obrigada, gente, por ter passado esse momento comigo. Para de colocar a mão no nariz. Gente, eu tenho um toque assim, eu sempre coloco meu piercing aqui. Muito bom, gente. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Amanhã nós teremos mais estudos, então espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, por favor, deixe seu like. Eu fico por aqui, a gente se vê amanhã. Bisous!